Os mortos andam, os vivos sofrem. Quem tinha poder está perdendo, quem não tinha tá ganhando. Virou tudo do avesso na DC. É a saga Planeta Lázaro em andamento, galera. Até o Batman tá virado na maldade. Tem coisa ruim no corpo do Batman, chama o Exorcista. Nesse capítulo eu vou mostrar pra vocês como é que essa treta tá afetando os kryptonianos e como que os deuses estão lidando com a parada. Eu só adianto uma coisa, essa galera já teve por cima da carne seca, mas agora o jogo virou pra todo mundo. Vamos conferir. Trunks, Peter aqui! Planeta Lázaro foi um arco gigante que se espalhou por várias revistas da DC, por vários núcleos de heróis, com consequências para todos esses heróis. O elmo de Nabu, o elmo do Senhor Destino, ele ficou saturado de energia mística, se partiu e caiu dentro do Poço de Lázaro, o poço místico de ressurreição do Ra's al Ghul. Ficou confuso com tanto nome, né? Então você tem que saber o seguinte, basta você saber de uma coisa, foi muito poder arcano liberado de uma vez só. O Poço de Lázaro virou um vulcão de Lázaro e a bagaça entrou em erupção. Essa erupção castigou o planeta Terra inteiro com energias imprevisíveis. Esse evento em escala global transformou a vida dos heróis. A DC Comics mostrou as consequências em várias revistas. Eu tô aqui agora reunindo tudo isso em capítulos. São histórias que aconteceram em paralelo até a conclusão da saga. Enfim, o que a gente vai ver agora é o que rolou com a patota do Superman e os amigos dele, né? E o que aconteceu com os deuses da mitologia, as Amazonas, né? E outros assim. Você vai ficar bolado. E se você gosta de acompanhar as grandes sagas dos quadrinhos, os momentos épicos dos quadrinhos de super-heróis, comenta aqui e se inscreve no canal. Eu te garanto aqui, você sempre vai ficar por dentro de tudo. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, a revista Lazarus Planet Assault on Krypton mostrou que não tá fácil nem pro Superman. O Superman e os kryptonianos são praticamente invulneráveis. Um dos pontos fracos deles é a kryptonita, né? Ok, acho que até sua avó sabe. Agora, o outro ponto fraco deles é magia. E aí? Como é que fica com uma erupção mística no planeta? A edição não diz pra gente o que rolou com o Kal-El. Mas o filho dele, o John Kent, sofreu com essa situação. O moleque tava detendo um ladrãozinho de rua quando passou vexame. A tempestade arcana de Lázaro tava no céu de Metrópolis. E a chuva caiu em cima do John Kent e do bandido. Aí no mesmo instante, o John Kent já fica de joelhos. Ajoelhou, tem que rezar, né? O relâmpago místico passou pelos dois e deu-se desgraça. Resultado, John Kent ganhou poderes elétricos e o ladrão recebeu poderes de máquina. Esse lance de Superman ficar com poder elétrico é um assunto das antigas. O pai dele, o Superman original, o que você conhece mesmo, o Clark Kent, ele já passou por isso numa fase polêmica no final dos anos 90. Agora é a vez de John Kent passar por esse sufoco. Será que tem alguma coisa a ver com o DNA dos kryptonianos, sabe? Esse poder elétrico com o DNA dos kryptonianos? Só que não foi só isso, né? Tudo bem que o evento de Lázaro alterou os poderes do moleque, deixou ele mais fraco. Mas ser trouxa era um negócio que já tinha dentro dele. Pois é, o John Kent, ele tentou ajudar o ladrão com superpoderes. Tentou transformar o cara num anti-herói ou algo assim. Bom, o ladrão passou a perna no John Kent e ainda fugiu com a capa dele pra vender na internet. Rapaz, que fase, né? Quem se deu melhor foi a Mercy Graves, a guarda-costas do Lex Luthor, né? Pra quem não sabe, a personagem surgiu nos desenhos animados, ganhou popularidade e foi pros quadrinhos. Mercy Graves é linha dura pra caramba, é totalmente leal ao patrão dela. A única coisa que faltava ali era um pacote de poderes pra ajudar a proteger o Lex Luthor. Não deu outra. Um relâmpago místico acertou ela também e o raio atravessou a Mercy e uma armadura de combate do Luthor. Dito e feito, Mercy Graves agora virou um ser tecno-orgânico, sabe? Meio mulher, meio máquina, com habilidades adaptativas. Ela precisa de garras metálicas? Pronto, o corpo dela gera. Precisa de um trabuco de energia? Mercy transforma o próprio braço num canhão de partículas. É desse nível. Com esses novos poderes, Mercy Graves arregaça uma matilha de cachorros mutantes que estavam soltos na LexCorp. Tudo bem que ela ainda não tem poderes pra peitar o Superman, mas agora a personagem vai ficar mais osso duro do que antes, né? Com certeza. Agora ela é 100% time Lex Luthor. E essa edição termina com a sequência muito louca da Poderosa. Pois é, Poderosa, né? Perdidaça no outro plano de consciência. Da última vez que a gente viu a Poderosa, ela estava ajudando a equipe do Damian Wayne a resolver essa treta do vulcão de Lázaro. Aí, de lá, ela fez uma viagem completa na maionese, tipo, total. A Poderosa acabou se conectando com uma telepata e agora a Poderosa também tem habilidades psíquicas. O evento afetou muitos heróis, muitos vilões de muitas formas diferentes. A edição especial We Once Were Gods mostrou as consequências para uma outra patota da DC. Do lado do Aquaman, os habitantes das fossas estão subindo para a superfície atrás de alimento. No filme do Aquaman, esses seres eram tipo umas criaturas muito bizarras, assustadoras, né? Nas revistas, esses seres são os humanos muito bizarros e assustadores, não são aquelas criaturas, né? Enfim, Aquaman chega para resolver tudo, mas fica alerta. Os seres das fossas são muitos e estão vindo.
Tá chegando gente pra caramba, galera. E quem também tá vindo do oceano é o exército do Hércules. Muito tempo atrás, esses caras tentaram tomar Themyscira, que é a ilha das Amazonas lá. Chegaram lá, tomaram, foi um toco. Agora os mortos estão saindo do fundo do mar. A Diana e uma amiga dela lá tem que segurar essa peteca até os reforços chegarem. A própria Mulher Maravilha aponta que é fácil fazer isso, né? O Hércules e a legião dele já foram derrotados no auge da forma, quando eles estavam mais cascagrosos possíveis. Agora eles são zumbis de sal e ossos, né? Com espadas que quebram por qualquer coisinha. Mesmo assim, Hércules manda uma verdade assustadora. O reino dos mortos está vazio. Todos aqueles que morreram tentando invadir Themyscira estão retornando. São legiões e legiões de inimigos de séculos, milênios de histórias, que agora vão tentar acertar as contas com o Amazonas. Todas as guerras entre a legião de soldados do Hércules que morreram, tá todo mundo voltando agora, de várias eras diferentes. Será que elas vão conseguir dar conta de tanta gente assim? Em Metrópolis, o caçador de Marte esbarra num cara que ganhou o poder de drenar a dor das pessoas. Esse sujeito tá usando esse poder pro bem, beleza, né? Visitando hospitais, fazendo as pessoas se sentirem melhores. Infelizmente, esse herói escolheu a cidade errada. A maior dor de Metrópolis é Apocalipse. É um monstro que matou o Superman anos atrás. A energia psíquica do Apocalipse entra no corpo desse cara e tenta de todas as formas possíveis fazer com que o próprio Apocalipse ressuscite. O caçador de Marte chega naquele esquema lá meio toca do pai, né? Mas dá ruim. A energia psíquica do Apocalipse toma controle do corpo do caçador de Marte. O John Jones vira uma espécie de híbrido, meio marciano, meio Apocalipse. Ele não vai conseguir tancar essa força. A transformação vai ser completa. Nesse ponto, o novato não deixa a peteca cair no chão. O cara que nunca tinha sido herói antes, o cara que ganhou os poderes agora, ele reabsorve a energia psíquica do Apocalipse. Esse cara faz o sacrifício supremo. Ele deixa de existir. O corpo dele vira um cristal extremamente denso. Uma prisão para a vontade do Apocalipse. O cara que acabou de ganhar poderes, esse cara consegue o que o caçador de Marte não estava conseguindo fazer. É um herói que se perde, mas é uma cidade que se salva. E a última história dessa edição mostra Mary Marvel e Malik, o novo portador dos poderes do Adão Negro, né? Voando até a Pedra da Eternidade para libertar Billy Batson. Antes, o Billy Batson estava condenado a ficar preso dentro da pedra. Agora, a Pedra da Eternidade está presa dentro dele. Pela primeira vez em muitos meses, o Billy Batson reencontra a família dele nas revistas. Infelizmente, ações têm consequências, galera. O mago Shazam fica pistola com essa reviravolta toda e tudo indica que ele vai pegar Billy Batson e a família dele no futuro. A saga Planeta Lázaro tá afetando muita gente de muitas formas diferentes. Por enquanto, a gente só arranhou a superfície, galera, tá só começando. Eu vou mostrar mais fatos estranhos e a gente ainda vai ver como é que os heróis vão resolver essa bagunça toda. Por enquanto, eu tô só preparando o terreno. Agora comenta aqui embaixo, se você pudesse mudar radicalmente o herói, que herói seria e que mudança você faria? Comentem. Toca aqui agora, ativa o sininho, porque eu vou trazer o capítulo 3 já, em alguns poucos dias, menos de uma semana. Vamos acompanhar cada momento, porque a saga tá quase completa. Eu vou trazer pra vocês agora até o final direto, sem parar. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!